Lá estava eu assistindo um filme, e no meio do filme uma cena. Aliás, não é nem uma cena tão original ou tão exclusiva. Um palácio, um rei sentado num trono, e os guardas trazendo um vassalo responsável por uma revolta. E quando ele se aproximou do rei, ele insistiu em permanecer de pé. Com muito carinho, os guardas reais gritaram para que ele se ajoelhasse, golpearam-no, e de repente, somente um grito, uma palavra ecoou naquele palácio: ajoelhe-se, ajoelhe-se. Eu não quero trazer isso de uma forma, trazendo também a violência por trás desta cena, mas quando eu penso neste momento, talvez eu veja também aí a minha história e a sua história. Quando insistimos em permanecer como que de pé diante de Deus. Quando professamos a nossa fé no Senhor, mas vivemos como se isso não fosse uma realidade. E de repente os golpes da vida, as dificuldades, as dores, parecem gritar no meu ouvido somente uma palavra: ajoelhe-se, ajoelhe-se. Eu não vim aqui para dizer que orar de joelhos torna a experiência de oração mais poderosa, absolutamente. Eu vou fazer a leitura desse texto de Efésios capítulo 3, quando Paulo descreve um momento em sua vida pessoal em que ele se colocou de joelhos diante de Deus. Ele fez isso em outro momento. Eu lembro-me que quando ele se despediu dos anciãos de Éfeso, ele também colocou-se de joelhos e orou ao Senhor. Mas ele também fala que nós devemos levantar mãos santas em oração. A postura em oração, ela tem muito a ver com a cultura daquele país, daquele lugar. Mas, irmãos, deixe-me lhe dizer, talvez algumas coisas não estejam acontecendo comigo e com você, porque os meus joelhos e os seus joelhos não foram dobrados. Sabe, quando a gente para e diz: eu vou separar esse tempo para estar de joelhos diante de Deus, a gente não está orando de qualquer jeito. A gente não está somente balbuciando algumas palavras. Há tantas coisas que envolvem tal postura. É por isso que hoje eu vim aqui lhe dizer: ajoelhe-se. E inspirado no texto do apóstolo Paulo, nesta carta à comunidade de Éfeso, no capítulo 3. A partir do versículo 14, ele diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Eu creio que todos nós temos motivos ou algum motivo para estar de joelhos diante de Deus. E provavelmente grande parte desses motivos giram em torno de sua casa, de sua família, de seu casamento, da saúde de seus filhos, do casamento dos seus filhos, das escolhas que estão sendo feitas por um neto. Eu insisto, todos nós temos motivos para estar de joelhos diante de Deus. E quando eu digo estas palavras, irmãos, eu faço inspirado na primeira parte do versículo 14, quando Paulo escreveu dizendo: por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Notem que há um propósito por trás desta oração de joelhos. Paulo encontrou motivos para estar de joelhos na presença do Senhor. É por isso que hoje eu vim aqui lhe dizer: ajoelhe-se, ajoelhe-se diante daquilo que é humanamente impossível. Coloque-se de joelho quando estiver diante de montanhas, quando estiver diante de situações que fogem à sua compreensão, quando você reconhecer: eu não tenho como resolver este problema. Eu me recordei ao longo desses momentos em que pensava no sermão de hoje, da experiência do apóstolo Pedro. Pedro foi alguém que conviveu com Jesus de perto por 3 anos de sua vida. Ele ouviu promessas da parte do Senhor. Ele ouviu a promessa de que coisas inclusive maiores seriam feitas por aqueles que seriam os seguidores do Mestre.
Ele ouviu o sermão quando Jesus disse: olha, aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele viu Jesus ressuscitar mortos, ele viu Jesus multiplicar pães, ele viu Jesus caminhar sobre as águas, ele caminhou, deu alguns passos sobre as águas, ele experimentou o poder de Deus. Jesus morreu, a igreja caminha a sua história, e um dia chamam o apóstolo Pedro, porque uma senhora havia falecido, o nome dela Dorcas, e a escritura vai me dizer lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 40, que Pedro repetiu cada gesto de Jesus. Diz assim: mas Pedro, fazendo-o sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Eu fico pensando, sabe, irmãos, como é difícil a gente lidar com as expectativas. Aqueles irmãos, quando convidaram o apóstolo Pedro para ali estar, eles o fizeram com um compromisso e com um desejo simples, de que aquela mulher, a palavra simples ela é carregada de indagações, viu? Um desejo simples. Eles esperavam que Pedro pudesse ressuscitar aquela mulher. Eu não sei se você já foi colocado em uma situação assim. Esperam de você mais do que aquilo que você sabe que tem condições de fazer. Aí sabe o que é que a gente precisa fazer nestas horas? A semelhança de Pedro, a Bíblia diz: coloque-se de joelhos diante de Deus. Coloque-se de joelhos. E aí a Bíblia diz: e voltando-se para o corpo, lá estava o apóstolo Pedro, revestido de autoridade espiritual, dizendo: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Deixa eu lhe dizer, quem se ajoelha em oração, descobre que Deus cumpre cada uma de suas promessas. Havia sobre a vida de Pedro e sobre a vida dos apóstolos a promessa de autoridade e poder no Espírito. E foi assim, quando ele se colocou de joelhos em oração. Ajoelhe-se quando quiser consagrar alguma coisa ao Senhor. Sabe aquele momento épico de sua vida, aquele momento em que você está cercado de cumprimentos, de parabéns, de abraços, de aplausos. Você está no auge de sua vida profissional. Você está sendo reconhecido como um excelente profissional. Eu quero lhe dizer, consagre isso ao Senhor. É uma tentação tão grande. Mas eu gosto de ver reis de joelhos. Eu comecei falando de um rei que exigia do seu vassalo que ele se ajoelhasse. Mas só que eu abro a Escritura Sagrada e vejo um homem de Deus que foi colocado num trono, o nome dele Salomão. E ele foi responsável por uma das maiores construções em Israel, não uma das maiores, a maior construção em Israel, o templo do Senhor. Termina a construção, uma grande festa, as pessoas se reúnem, eu fico imaginando gente vindo de todos os lugares, para ver aquela obra, para ver aquela construção. E quem era que se tornou, e quem foi que se tornou naquele dia o centro das atenções? Salomão. Salomão, já reconhecido pela sua sabedoria, e agora como administrador, como construtor. Eu fico imaginando a fila de pessoas, de reis, de rainhas, vindo para homenagear aquele homem. Só que a Bíblia vai me dizer que em meio àquela situação, está escrito assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que quem se ajoelha em oração está reconhecendo que somente Deus é digno de louvor e glória. Está deixando de ser referência. Está colocando o nome de Deus acima do seu próprio nome. Mas hoje eu vim aqui lhe dizer: ajoelhe-se quando estiver enfrentando uma enfermidade. Eu disse já aos irmãos isso e confesso que foram momentos que eu jamais vou esquecer. Dentro da UTI, eu, a Cláudia, mãos dadas, orando ao Senhor de joelhos, em um cantinho daquele lugar. Os médicos passando para lá e para cá, sem saber inclusive o que fazer em relação ao nosso filho, e nós ali estávamos de joelhos, irmãos, orando ao Senhor. Eu não sei se o Anderson ainda está aqui, ele está ali. Foi ele quem trouxe a água para o pastor.
mas eu li uma mensagem que o Anderson escreveu, e eu disse que um dia ia usar aquela sua palavra. Esse homem, ele virou-se para mim em um determinado momento e disse que tudo aquilo que nós estávamos vivendo com Davi tinha ensinado ele a dobrar os joelhos e orar de joelhos ao Senhor. Ele disse que não tinha experimentado algo assim na sua vida pessoal, mas durante aquele tempo, envolvido por tudo que estava acontecendo, e com compaixão e misericórdia em sua alma, o Senhor colocou aquele homem de joelhos na sua presença. Ajoelhe-se. Está escrito na palavra do Senhor que em determinado momento aproximou-se de Jesus um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Presta atenção à oração de um homem que está de joelhos. Ele sabe que Deus pode, ele não tem dúvidas. Deus pode. Ele só não sabe se Deus quer. Aí nesta hora, o que é que o homem de joelhos diz? Eu estou me colocando diante do Senhor, com as minhas necessidades, com as minhas angústias. Mas eu tenho aprendido, sabe, irmãos, que quem se ajoelha em oração, reconhece que a vontade de Deus é sempre o melhor caminho. Sempre o melhor caminho. Por isso, ajoelhe-se diante do Senhor. Eu comecei a me perguntar qual teria sido a razão encontrada pelo apóstolo Paulo. Lembram-se que ele disse: por esta razão, dobro os meus joelhos, me coloco de joelhos. E o que eu percebi, irmãos, é que apesar de estar preso, quando escreveu esta carta, ele não está orando por esta razão. A razão não é ele. A razão certamente não é ele. No verso anterior, verso de número 13, está escrito assim: portanto peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Você consegue perceber por quem foi que o apóstolo Paulo estava de joelhos? Ele estava de joelhos pela igreja, imaginando que aquele momento era um momento tão delicado para a história do povo de Deus, que eles não podiam permitir que o desânimo tomasse conta de seus corações. Eu vou mais adiante, no versículo seguinte ao texto que lemos, o versículo 16, ele fala sobre a oração, e ele usa uma expressão para quê, que sinaliza, orienta-nos a pensar no propósito. Ele diz: para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito Santo. Sabe, irmãos, é de joelhos que nós encontramos o poder que tantas e tantas vezes nos falta. Eu creio, sabe, irmãos, que quem se ajoelha diante de Deus permanece de pé em meio às dificuldades. Estar de joelhos na presença do Senhor faz muita diferença. Eu, ao longo deste mês de agosto, eu quero fazer um desafio à igreja. Eu quero desafiar você a separar um momento ao longo do dia para orar de joelhos diante do Senhor. Eu sei que alguns não têm saúde para isso, o corpo já não permite, mas eu queria lhe desafiar a fazer ao longo de todo esse mês em que nós estamos celebrando o aniversário de nossa igreja, um pacto, uma aliança. E por favor, não vá em função da emoção dizer eu vou fazer isso. Não. Eu quero desafiar o povo de Deus a, durante este tempo, pelo menos uma vez ao longo do dia, você separar um tempo de qualidade para a oração. Sabe o que é tempo de qualidade? É aquele tempo em que você entra no secreto, você fecha a sua porta, você dobra os seus joelhos e conversa com Deus. Pode parecer estranho fazer um apelo assim no meio de um sermão, mas Deus quer a sua igreja de joelhos. Feche os seus olhos e converse com Deus neste momento. Por favor, faça isso. Dias bons já vivi, nos quais senti a vida me brilhar. Dias maus já vivi, nos quais provei
posso estar muito só na multidão, seja onde for, quando eu sei que preciso falar com Deus, Ele é Emmanuel. Se os olhos fechar, só haverá a sua luz. De joelhos, sim, de joelhos, sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isto é real, há poder quando brilhar o sol, quando a noite, quando estou de joelhos, de joelhos, sim, de joelhos, sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isso é real, há poder quando sou de quando sou de quando sou de joelhos, de joelhos. E ficar de joelhos diante do Senhor enquanto ora e convidar a igreja para isso, por favor, não é propriedade de nenhuma comunidade religiosa. Absolutamente não é. Nenhum rótulo religioso está acima do nome de Deus, irmãos. Nenhum. Absolutamente nenhum. Nenhuma placa de igreja. Absolutamente. Nenhum nome está acima do nome de Jesus Cristo. E é diante dele que diz o texto sagrado, onde se dobrar todos os joelhos, daqueles que estão na terra, debaixo da terra, nos céus, toda língua há de proferir, há de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Mas notem que neste capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, está escrito assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ouviu essa expressão, recebe o nome? Eu não sei se você sabe de onde veio o nome de sua família. Eu fui fazer isso esses dias, eu fui procurar. E eu tive a impressão que eu nasci com o nome certo, mas no país errado. Eu descobri que a família Amorim em Portugal está entre as famílias mais ricas daquele lugar, irmãos. Mas os amorins daqui, e eu sei que tem mais amorins por esse lugar, não estão usufruindo dessa mesma situação. Dizem até que a palavra amorim tem a ver com amor, com acolhimento. Olha que coisa linda, os amorins, os amorins. Os Menezes, eu já ouvi falar sobre a possibilidade de ter sido usado a semelhança de Amorim lá na Península Ibérica, como uma forma de mascarar aqueles que eram da tribo de Manassés, assim teria sido. Outras ideias de uma região também daquele lugar, provavelmente também em Portugal. Eu não sei, você sabe de onde veio o nome de sua família? Eu sei que tem gente que gosta disso, né? Tem até o brasão da família em casa, pendurado em algum lugar, está lá um brasão que a gente não sabe nem o que é aquilo, o que é que ele significa. Mas eu leio esse texto e começo a pensar que há um nome que está acima de qualquer outro nome e que precisa ser o nome de nossa família, o nome de Jesus. Sabe, você pode ser Oliveira, Silva, Menezes, Amorim, não sei,
mas a sua família precisa ser de Jesus. Que todos os nomes precedam essas duas últimas palavras, de Jesus, do Cristo. Porque o texto me ensina, sabe, irmãos, que toda família recebe esse nome. Eu quero que você lembre que nós estamos no meio de um povo do primeiro século, no meio do povo de, inclusive, muitos judeus. E você sabe que as genealogias sempre foram muito importantes para os judeus, muito importantes. Porque com as genealogias, o que é que eles faziam? Eles provavam que tinham uma linhagem o quê? Pura, que não haviam se contaminado. Eles sabiam exatamente de onde vinham, e isso dava autoridade àquela família. Nós somos os puros, nós não nos misturamos como fizeram os samaritanos. E eles se orgulhavam disso. Ah, mas qualquer um que conheça a genealogia de Jesus vai perceber que é exatamente o inverso. É na genealogia de Jesus que eu vejo nomes de estrangeiros ali, colocados. É na genealogia de Jesus que eu vejo o nome de Raabe, que ela é identificada no próprio texto sagrado como uma meretriz, lá na cidade de Jericó. É lá que eu vejo também o nome daquela que foi mulher de Urias, que se deitou com o rei Davi e a mãe de Salomão. Enquanto essa gente fica preocupada com a sua linhagem, a pureza de sua linhagem, a genealogia de Jesus, ele está me dizendo, olha, que em meio a todas as nossas dificuldades e pecados, ele entra para nos purificar, irmãos. É assim. E eu gosto de pensar que eu carrego comigo esse nome precioso que é o nome de Jesus, irmãos. Eu quero só fazer duas observações aqui. A primeira é que essa expressão do qual, ela pode ser uma referência ao Deus Pai, como aparece no versículo 14, ou a pessoa de Jesus, que é mencionada no versículo de número 11. Mas permita-me fazer uma segunda observação. Existem palavras diferentes para designar família na língua grega. Uma delas, mais conhecidas, talvez seja oikos, que é a primeira parte da palavra que aqui aparece, oikogeneia. Só que geneia é de onde vem a expressão que a gente usa, genética, gens. E o curioso é que não é oikogeneia que aqui é utilizado. Ele usa essa outra palavra que é a palavra pátria. E a palavra pátria tem a ver com paternidade. Sabe essa ideia de ser patriota, de atos patrióticos, expatriado? Sabe essa coisa de patrimônio? Tudo gira em torno disso. E o curioso é como se ele estivesse dizendo, olha, nós temos um pai. E é o nome do meu pai que eu carrego. É o nome do meu Deus Pai que eu carrego. E quando eu penso nisso, eu vejo que você é meu irmão. Você é minha irmã. Nós somos só uma família, irmãos. Nós aqui somos só uma família que carregamos o nome de Jesus. E a sua casa tem um pai. A sua família tem um pai. E o curioso é que essa palavra pátria tem a ver também com os laços consanguíneos. Meu Deus, quando Paulo está dizendo isso à igreja, parece que ele está perguntando a mim e a você, qual a origem do nome de sua família? Eu lhe fiz essa pergunta, mas deixa eu me dizer, sabe onde é que está a origem do nome de nossa família? Ainda não sabe? Lá na cruz do Calvário, irmãos. Foi ali que o Senhor quebrou todas as barreiras, as paredes foram destruídas, as paredes que nos separavam, e fez de todos nós uma só família, um só povo, uma só igreja. É esse texto que diz, olha, um só Deus, um só Senhor, um só batismo, unidos, unidos, unidos pelo nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o texto no versículo 15 diz assim, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Eu carrego comigo aqui 3 certezas, sabem? No versículo 16, estas 3 certezas parecem se revelar. O versículo 16 diz assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Sabe, eu li esse texto e fiquei encantado com essa expressão, com as suas gloriosas riquezas. Você tem dúvidas disso? Você tem dúvidas disso? Sabe, $20 mil. Sabe a lepra? Sabe a cegueira? Sabe o drama, a dificuldade da sua relação, do seu relacionamento? Sabe aquilo que eu lhe perguntei desde o início, que eu tenho insistido, o que é que hoje
faz com que você dobre os seus joelhos diante de Deus. Eu quero lhe dizer, nós temos um Deus que Ele é rico, irmãos. Deus, Ele é rico. E por favor, não distorçam o significado dessa declaração, como fez a chamada teologia da prosperidade. O fato de crer que Deus é o Senhor, o dono da prata e do ouro, não significa que Ele vai ser sócio na minha empresa, que Ele vai injetar capital. Não significa que eu, a partir daqui, nunca mais terei dificuldades para pagar as minhas contas. Não, é de fé em fé, irmãos. O justo viverá pela fé. Mas nunca se esqueça, o seu Deus, Ele é rico. Rico, as suas gloriosas riquezas. Deus, Ele tem muito mais do que você imagina para nos conceder. E sabe por que às vezes nós não recebemos, irmãos? Porque não pedimos. É isso que está escrito. Às vezes nós não recebemos porque não pedimos. Não ousamos dar passos de fé. Não ousamos encarar aquilo que parece ser impossível e dizer, Senhor, eu creio. Sabe, não ousamos, eu não tenho um tostão, como é que eu vou fazer isso? E Deus tem lhe colocado a convicção que Ele já tem separado. Deus tem lhe dado a convicção de que você está capacitado e você recebe uma promoção. E você diz, eu não consigo, não, eu não posso, não, eu não posso. Eu quero dizer que o seu Deus é um Deus rico. Gloriosas riquezas. Mas esse versículo de número 16 ainda me encanta. Porque, veja o que ele diz ali. Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Eu não sei se você já se sentiu fraco. Eu não sei se você veio esta manhã, a esta igreja, nesta manhã, se sentindo uma pessoa mais fraca. Mais fraca. Eu tenho um amigo que ele dizia, olha, eu estou tão fraco, minha imunidade está tão baixa, que eu estou pegando qualquer coisa que passe ao meu redor. Se eu me aproximar de alguém que está com o braço quebrado, você pode ver, trec, e o meu braço vai quebrar também. Às vezes a gente está tão fraco, tão fragilizado. E sabe o que esse verso está me dizendo? Que Deus não é somente rico, Deus também Ele é poderoso, irmãos. Deus tem poder. Não subestime o poder que Deus possui e que Ele tem derramado sobre o seu povo. Naquele momento, Pedro ele precisou escolher. Ou eu não entro neste quarto, ou eu começo a orar pedindo que Deus console quem está enlutado pela morte de Dorcas, ou eu vou enfrentar isso. Ele coloca todo mundo lá de fora e você vai começar a pensar, mas já pensou se nada acontecer, eu tiver de abrir a porta e disser, olha, infelizmente eu não consegui. Por favor, nunca foi você e nunca será você. Sempre será o poder de Deus. Mas eu continuei a ler esse texto e lembra-se, ele diz assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Aí o texto diz assim, olha, por meio do seu Espírito. Eu creio num Deus que age, irmãos. Eu creio num Deus que opera. Eu creio num Deus que não está sentado confortavelmente, vendo tudo que você está passando e atravessando, absolutamente. Eu creio num Deus que opera através do seu Espírito, irmãos, através da ação do Espírito Santo de Deus. E por favor, o Espírito Santo de Deus não é uma força, não é uma energia, não é uma luz. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que ama, que sente, que orienta, que tem vontade, que adverte. Por isso, quando você declarar isso, ó Deus, age em minha vida através do teu Espírito, passe o controle para Ele. E diga, a partir daqui, Senhor, é contigo. Eu creio que Tu és um Deus rico, eu creio que Tu és um Deus poderoso, eu creio que Tu és um Deus que age. E Ele vai fazê-lo para a glória dEle. Eu não sei o que é que vai acontecer lá na sua casa, na sua vida pessoal e no meio desta igreja, ao final deste mês de agosto. Mas eu quero desafiar você a separar um tempo ao longo do dia para viver um momento de oração de qualidade diante de Deus. Não é orar de qualquer jeito, irmãos. Não é dizer aquelas frases que você sempre repete. Eu não sei se você já percebeu, mas tem algumas pessoas que quando começam a orar, você já sabe inclusive as expressões que ela vai usar enquanto está orando. Tempo de qualidade na presença do Senhor, separado, reservado. Não precisa passar a madrugada.
O que eu estou lhe dizendo é que a gente precisa experimentar em profundidade. Deus vai agir na sua vida. Escute o que eu estou lhe dizendo. Deus vai agir na sua vida. Eu lhe fiz um desafio no meio do sermão, não foi? E eu vou fazê-lo de novo. Eu quero desafiar você a experimentar uma vida de oração de qualidade na presença do Senhor. Você vai fechar os seus olhos neste momento e vai dizer: Senhor, eu quero experimentar do teu poder, da tua intervenção, das tuas riquezas. Aqui estou eu, um pobre pecador, e na minha pobreza eu contemplo as tuas gloriosas riquezas e clamo: Senhor, vem suprir cada uma das minhas necessidades emocionais, materiais. Diga isso. Diga: eu creio que tu és um Deus de poder. Eu estou me sentindo fraca, com pensamentos de morte, querendo largar tudo, deixar tudo. Traz força, Senhor, como diz a tua palavra, no íntimo do meu ser. Fortalece-me, Pai. Diga: Senhor, nesta hora eu entrego o controle da minha vida ao teu Espírito. O teu Espírito que habita em mim é quem vai agir, é quem vai responder, é quem vai nortear, é quem vai conduzir. Diga isso ao Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus.